Constituição e Justiça tem a honra de realizar esta audiência pública a fim de discutir a mensagem retificativa ao projeto de lei número 41, de 29 de junho de 2018, que institui critérios para a regularização de edificações concluídas, que estejam em desacordo com a legislação vigente e da outras providências. Eu vou passar aqui para o secretário Marco, da Constituição e Justiça, Comissão de Constituição e Justiça, para ler o edital. Ivana. Boa tarde, senhores e senhoras. Memorando 2/2019 do projeto de lei 41/2018. Camaquã, 18 de março de 2019. Edital de convocação de audiência pública da Comissão de Constituição e Justiça, acerca da mensagem retificativa número 2 ao projeto de lei número 41, de 29 de junho de 2018, conforme deliberação desta comissão, em reunião realizada na data de 14 de março de 2019. Senhor Presidente, por meio deste memorando interno, venho enviar o edital de convocação de audiência pública da Comissão de Constituição e Justiça acerca da mensagem retificativa número 2 ao projeto de lei número 41, de 29 de junho de 2018, conforme deliberação desta comissão em reunião realizada na data de 14 de março de 2019. Informamos ainda que a data de 20 de março, às 15 horas, para a realização da referida audiência, já foi previamente acordada com a direção da Casa para fins de organização logística. Limitado ao exposto e convicto da atenção de Vossa Excelência, enviamos cordiais saudações. Atenciosamente, professor Clayton Silva, presidente da CCJ, encaminhado ao presidente Fabiano Medeiros deste Legislativo. Antes de passar a palavra para a engenheira civil Raquel, eu queria agradecer a presença de todos, engenheiros, vereadores, pessoas interessadas, e pessoal das imobiliárias, que nem o Mauro, Ana Cristina, e agradecer ao Executivo também, o secretário Maranata, dona Raquel, e da arquiteta Tatiana. Então, nesse momento, passamos a palavra para a engenheira civil Raquel Boeira para fazer a apresentação da matéria. Quer que fique aqui nesse lado? Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de justificar essa lei que a gente tentou fazer com todo o carinho. Em 2007, nós fizemos, o município de Camaquã fez o seu primeiro plano diretor com a participação da população. Foram feitas várias reuniões, como manda a lei do Estatuto das Cidades, num momento em que todos sentaram e pensaram o que nós gostaríamos de ter para o futuro do município. E, nesse momento, nós fizemos várias regras para que, futuramente, a gente pudesse fazer alterações, se necessárias, dentro da mobilidade urbana ou até mesmo em relação aos usos, né, dos lotes. E, nesse plano diretor, então, nós temos taxas de ocupação, nós temos índice de aproveitamento, regras para construir, para ocupar os lotes. Né? E isso não foi feito pelo Executivo, e isso foi feito com a participação popular, com a participação do Legislativo. Quando entra um projeto dentro do município, na prefeitura, nós que aprovamos os projetos, verificamos se esse projeto está de acordo com o plano diretor, de acordo com o Código de Obras. O que a gente tem percebido
nesses últimos anos, e tem se agravado muito, é a questão das pessoas começarem uma obra, fazerem a obra e depois irem regularizar encaminhando um projeto. Isso é possível? É possível, porque tem multas, está regrado em lei. Só que no momento em que esses projetos de regularização começam a entrar e a gente percebe que a edificação que já existe, ela não está dentro do regime urbanístico que está no plano diretor e no Código de Obras, nós começamos a ficar preocupados, porque foi feita uma legislação, houve um pensamento do que se quer para o município. E no momento que as pessoas fazem as suas casas nos seus lotes de qualquer jeito, acaba que todo esse planejamento vai por água abaixo. Tá? E é por isso que nós, tentando estancar essa sangria que está acontecendo, porque não é simplesmente porque as pessoas não sabem que tem que fazer um projeto, não é porque as pessoas não sabem que tem que deixar 4 metros, tá? Casos assim existem, mas o que a gente tem visto, presenciado, é as pessoas saberem e fazerem mesmo assim, porque acham que depois paga-se uma multa e está resolvido o problema. Porque o município não vai exigir que se faça a demolição como deveria ser feito. Então, nós estamos entrando com essa lei que vai regularizar o nosso passivo. Tá? Tudo que já foi construído, foi construído. Vamos assumir o passivo. Mas essa lei ela tem um grande objetivo, é de estancar, porque depois desta lei, o que nós queremos é que não se aprove mais projetos de regularização predial que não estejam dentro da lei. Essa lei foi feita pelo cidadão, foi feita com participação popular, e a gente tem que respeitar essa lei. Então, o que acontece? Quando entrar um projeto de regularização, tendo essa lei aprovada, nós vamos ver quais os quesitos que não foram abordados, que não foram feitos de acordo com a lei. Vamos ver se está previsto nessa lei aqui. Podemos, mesmo estando em desacordo, aprovar essa edificação, se aprova e se aplica as penalidades. Afinal de contas, a pessoa transgrediu uma lei existente. Tá? Vai ser aprovado? Vai, mas mediante uma penalidade. Qual é a vantagem? Esse imóvel que está irregular vai passar a ser um imóvel regular. Ou seja, ele vai poder ser vendido, ele vai poder ser averbado, ele vai entrar no mercado. Né? Nós temos projetos dentro da prefeitura que estão aguardando essa lei, que não foram aprovados, porque não tem condições hoje de ser aprovado. Nós temos negócios, comércios em imóveis que estão irregulares e que a gente não consegue regularizar porque não está de acordo com a lei. Então, existem vários casos que estão parados. E essa lei vai resolver este assunto. Contudo, essa lei ela só vai atingir o seu objetivo, que é estancar a sangria, se ela for muito bem divulgada. Porque como é uma lei que tem um prazo de validade, ou seja, nessa lei está previsto que nós vamos aprovar os projetos protocolados até 3 anos após essa lei entrar em vigor. Então, a obra tem que estar finalizada e ela tem que estar dentro da prefeitura. Após esses 3 anos, não vai ser mais protocolado processos de regularização predial que não estiverem de acordo com a lei. Se a casa foi construída sem projeto aprovado, mas ela está dentro da lei, segue-se o trâmite normal, a gente regulariza. Tá? Isso aqui é só o caso quando não está dentro da lei. Então, para que isso dê certo, as pessoas têm que saber dessa lei, elas têm que saber desse prazo, senão não vai adiantar a gente ter essa lei. Então, é um compromisso do Poder Executivo fazer uma ampla divulgação
nas redes sociais, nós vamos ter que ir para a rádio, vamos ter que colocar essa informação no site, para que as pessoas saibam que tem esse prazo, que elas podem regularizar os seus imóveis até 3 anos após essa lei estar vigorando. Quais são os principais itens que essa lei coloca? Que são as que a gente mais vê? Questão de recuo, né? Nós temos as zonas residenciais, elas hoje, na sua maioria, precisa deixar 4 metros de recuo na frente, a não ser que a rua da frente seja um corredor de serviços e comércio, que aí não precisa. E esse recuo, maioria das vezes, ele não é respeitado. Acontece muito das casas terem um recuo, a pessoa compra a casa não tem garagem, ou aí tem só uma vaga na frente, então a pessoa quer cobrir, aí ocupa o recuo frontal. Não é possível. Para que serve o recuo? O recuo não é simplesmente porque a gente quer que tenha, ele tem uma finalidade. É uma previsão para um futuro alargamento de rua, é para manter uma área permeável. Então, existe um porquê dela estar ali dentro da lei. Outra coisa que sempre dá são as aberturas. O Código Civil já tinha essa prerrogativa de ser proibido aberturas e terraços a menos de 1,5 metro da divisa. Isso é um grande problema. Muitas casas têm isso aí, as pessoas acabam, às vezes, até numa reforma, né? A casa já está aprovada, certinha, depois, com o tempo, vai reformar e faz uma abertura nova. Não pode. Está previsto na lei municipal e na lei federal. Nós estamos prevendo isso mediante autorização expressa do lindeiro, né? Porque ele pode muito bem se sentir prejudicado, e aí é o direito dele de não querer, sendo que ele vai dar autorização somente para as aberturas existentes. A autorização dele não permite que a pessoa faça novas aberturas. Então, é uma autorização bem específica. Assuntos como vaga de estacionamento, que hoje em dia tanto residência como comércio tem que ter. Também nós temos essa liberação mediante pagamento de multa. Taxa de ocupação, índice de aproveitamento. Então, tudo que está regrado no plano diretor hoje está previsto aqui, caso não seja obedecido. Tá? Quanto à ocupação de recuo, essa lei prevê que, para a aprovação do projeto, o proprietário assine um termo de que tenha a ciência de que, caso haja necessidade da ampliação, do alargamento da rua, por exemplo, ele vai ter que recuar o seu imóvel, ele vai ter que demolir. Né? Ou seja, a gente permite, né, mas sem lesar o direito de todos, porque no caso de um alargamento de uma rua, é um benefício à população. Né? Então, a gente tentou manter os direitos tanto da pessoa, né, do indivíduo, como da comunidade toda. Eu não sei se vocês querem passar os artigos ou a gente pode continuar falando mais genericamente. Nós temos algumas vantagens aqui também em relação ao encaminhamento do processo. Por exemplo, edificações residenciais unifamiliares até 250 metros quadrados. Hoje tem que entrar com todo o projeto arquitetônico, né? Planta baixa, corte, a cobertura. Nós tentamos simplificar esse procedimento também, né? Tanto para ficar mais barato para a pessoa, como para facilitar a nossa aprovação
Então, se for só uma residência unifamiliar até 250 metros quadrados, é uma residência grande, não precisa do arquitetônico, tá? Ou seja, é a planta de localização e situação do lote, vai mostrar onde é a vaga de estacionamento, aonde que está localizada a fossa, o filtro. E depois, claro, os documentos que estão listados ali são os documentos normais, tá, pessoal? É matrícula, RT, um laudo técnico, tá? Mas a parte de projeto, ela ficou mais facilitada. Se for com mais de 250 metros quadrados, mesmo sendo unifamiliar, aí então entra todo o projeto arquitetônico. Tá? Agora, se for comércio, ou se for um imóvel multifamiliar, aí tem que entrar com todo o projeto, mesmo sendo com menos de 250 metros quadrados. Tá? Desde 2005, o município exige a execução de fossa e filtro. Nós sabemos que, às vezes, as pessoas não executam. Então, vou regularizar minha casa, mas eu não fiz a fossa e filtro. Tá? O que pode ser feito? Entra com um projeto de regularização, assume que não fez a fossa e o filtro e encaminha juntamente um projeto da fossa e o filtro, que vai ser aprovado e posteriormente vai ser executado. A mesma coisa aqui num comércio, adaptações comerciais, a NBR 9050, que prevê os direitos para as pessoas com dificuldade, né, de acessibilidade. Tem que ter rampa e tem que ter o banheiro PNE. O meu imóvel tem uma loja, não está regularizado, mas eu ainda não fiz. Então, entra com a regularização e já faz a parte um projeto da rampa e do banheiro PNE, ou seja, é uma regularização e uma adaptação. Então, eu estou regularizando o que já existe e estou dizendo que vou fazer o que precisa ser feito para adaptar a nova legislação. Então, são coisas que vai ficar tudo no mesmo processo, para não ficar fazendo várias coisas, e para tentar facilitar também o trâmite do procedimento. Tá? Regularizações em condomínios só serão aceitas se tiver de acordo com a convenção do condomínio. Então, tem que olhar a convenção para ver se o que foi executado não está previsto como que não poderia ser feito. Tá? Então, quando entra um projeto, tem que vir junto à convenção de condomínio para a gente ver se tem alguma coisa que não poderia ter sido aprovada. Nós, nessa lei, nós temos alguns modelos ali de encaminhamento do processo, modelos de autorização, de declaração, para ficar padronizado. Se um imóvel for de frente para a BR, como todo imóvel hoje em dia, tem que ter o alinhamento do DENIT, tá? Então tem que encaminhar uma solicitação para eles, porque daí é uma área que é lindeira, né? Uma área deles, então tem que ter autorização. Sendo comercial e já estando funcionando como comércio, vai entrar um projeto de regulação comercial, já tem uma atividade ali, tem que encaminhar também o alvará dos bombeiros, né? Porque uma coisa é fazer um projeto para uma área comercial que tu não sabe o que vai ser, ok? Mas num caso de uma regularização já tem alguma coisa funcionando, então encaminha também o alvará dos bombeiros. Nós colocamos alguns prazos também, esses projetos nós vamos tentar dar uma prioridade a eles. Tá? Então, nós temos 60 dias para aprovar esses processos. Claro que se nós pedirmos outras coisas ao responsável técnico, esse prazo vai se alargar, porque nós vamos ter que paralisar o processo e aguardar. O responsável técnico também tem
90 dias para nos retornar as solicitações, porque ocorre muitas vezes que as nossas solicitações não são retornadas e fica, às vezes, passa anos e o processo está ali. Então, se não vier, nós vamos ter que simplesmente botar ele no arquivo, porque nós temos esse prazo de 3 anos, tá? E os documentos acabam que têm validade. Então, a gente pede que esses procedimentos, quando entrarem, para que a gente consiga finalizar eles. Tem ali algumas áreas que obviamente não vão poder ser regularizadas, né? Se forem em loteamentos clandestinos, áreas tombadas, se forem APP, aí não tem como a gente regularizar. Mas isso também não seria possível fazer nenhum projeto novo. O imóvel não pode ter nenhum problema que cause possíveis danos aos vizinhos. Isso, então, vai ser levantado quando o responsável técnico for ao local, ele vai fazer um laudo. Mesmo que o imóvel necessite de reparos, né, necessite de manutenções, o laudo vai especificar bem, manutenção, ok, mas risco, aí, infelizmente, a gente vai ter que solicitar a demolição. Nós fizemos nós fizemos uma audiência pública, o executivo fez uma audiência pública e foram levantadas algumas questões pelos participantes e nós colocamos todas essas questões aqui dentro. Não ficou nenhuma, eu acho que foi bem produtiva a nossa audiência. O pessoal trouxe ideias novas, nós retiramos alguns artigos e acrescentamos outros, e eles estão todos aqui. Eu acho que é uma lei curta, ela não tem muitos... ela é bem direta, é uma lei realmente bem técnica para a gente resolver um problema técnico. Tá? Eu acho que seriam esses os pontos principais da lei. Muito obrigado, engenheira. Eu vou abrir a palavra aos vereadores. Algum vereador quer se manifestar? Tem alguma pergunta para fazer? Vereador Marcelinho, a senhora poderia ir anotando as perguntas, depois no final a senhora responda, para não estar ficando muito demorado. A senhora tem 3 minutos, vereador. Ivana. Primeiramente, muito boa tarde a todos. Vereador Ronaldo, que preside essa audiência, vereador Marco, vereador Wilson Meirelles, vereador Paulinho, secretário Marco, que está aqui presente, Maranata, engenheira também, Raquel, demais convidados. É uma honra recebê-los aqui na Casa Legislativa e parabenizo pela audiência pública sendo realizada. Meu único questionamento em relação a se a CCJ, nem é para o Executivo, é para a CCJ mesmo, se houve alguma solicitação de alteração pela parte da comissão para o projeto. Seria só essa a minha questão. E já peço aqui que o vereador Ronaldo me autorize. Vou precisar sair, que eu tenho uma agenda no interior também. Em breve eu vou ter que estar me ausentando. Parabéns, vereador Ronaldo. O senhor está liberado, pode sair depois, vereador. Em relação a única que o IGAN nos pediu foi em relação a não cobrar a multa, entendeu? Aí o IGAN nos fez a pergunta de onde iria adequar aquela renúncia de receita. Então. E esse artigo foi retirado do projeto e agora o IGAN deu parecer favorável, está tudo dentro da normalidade agora. Obrigado, vereador. Não temos mais vereadores inscritos. Vereador Wilson. O senhor está no... Qual é o seu... É o Marco. Boa tarde à Comissão de Constituição e Justiça, hoje presidida pelo vereador Ronaldo, vereador Marco, componente.
demais vereadores, vereador colega, vereador Paulinho, vereadora Nica, os vereadores que estão presentes, assessores, comunidade em geral, secretário, a Raquel. O meu questionamento, ele vem de encontro ao questionamento de alguns munícipes em relação às vagas que são cobradas, né, para o comércio. Eu estava analisando e passa, Paulo Vitor, muitas vezes passa pela análise e a gente não se dá conta disso aí. Se nós tivermos duas vagas num comércio, ela tira basicamente de frente, né, para o comércio, ela tira as duas vagas que seriam no cordão da calçada onde não seria rebaixado. Então, basicamente, não tem efeito nenhum. Simplesmente, o carro é recolhido para dentro do pátio, entendeu? Que ele ficaria na rua. O único efeito que eu vejo nesse momento, engenheira Raquel, o efeito dele é tirar o carro da pista de rolamentos, ou seja, do estacionamento, para dentro do imóvel, né? Mas o efeito de diminuir, de aumentar, digamos assim, o número de vagas para estacionamento é zero. Eu analisando, eu fiz uma análise. Hoje eu estive estacionado num comércio, né, da cidade e analisando que o cidadão me colocou essa situação. Que seria bom até o executivo ver essa possibilidade, né, de liberar os imóveis, porque a gente tem dificuldade. Se tivesse criado uma vaga a mais, tudo bem, está se discutindo hoje o estacionamento rotativo, né? Até inclusive fiz um questionamento ao prefeito municipal, por que está demorando tanto a implantação do nosso estacionamento rotativo. E a gente luta muito por falta de vaga no centro, só que a falta de vaga ela não vem com a criação daquela vaga imposta pelo executivo, né, pelo município, ao cidadão, não traz resultado nenhum. Seria esta aí a minha contribuição, e parabéns, Raquel, tu faz um trabalho excelente para a nossa comunidade, é um profissional de qualificação exemplar na nossa prefeitura. Tem todas as informações que a gente busca junto contigo lá, vem de encontro a tudo aquilo que a gente questiona. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Ilson. Vereador Paulinho, agora. Está com a palavra. Paulinho está lá. Senhor presidente da CCJ, hoje presidida pelo vereador Ronaldo, vereador Marco, a engenheira Raquel, secretário Maranata, as demais pessoas, vereadora Nica, vereador Ilson Meirelles, vereador Marcelinho se encontrava, demais pessoas ligadas ao interesse dessa audiência pública hoje. Doutor também faz presente, titular da OAB, né? Por muito tempo, por muito tempo. Diz que quem foi rei sempre será majestade. Bem-vindo. Quero cumprimentar a todos, dizer, senhor presidente, que essa audiência pública é muito importante para que nós podemos nos inteirar e ouvir a comunidade. Pena que, logicamente, cada um dos senhores representa muito bem a nossa comunidade, mas a gente sempre sente a falta de mais gente, mais pessoas, né, presente. Não deveria ser assim, mas, infelizmente, as audiências públicas, tanto em nível municipal como estadual, não é diferente. Sempre, infelizmente, é praticamente vazia. Mas nós devemos valorizar e sabemos que cada um que está aqui representa uma parte
da comunidade lá fora. Então, é de alto interesse para o município, senhor presidente, que discutimos essa matéria. A minha primeira intervenção é para parabenizar a CCJ, mesmo seus integrantes, parabenizar o Poder Legislativo por essa iniciativa de fazer audiência pública. Nós acreditamos muito no diálogo, e é daqui que, já bem dito pela engenheira, que já foi modificado alguns artigos da lei, né, adequado, e esperamos que hoje saímos daqui com um projeto mais arredondado ainda. Isso que queremos o bem da comunidade, tem que respeitar as leis. Também, engenheira, tem que haver uma fiscalização mais rigorosa. Nós vimos a falta da fiscalização, porque você mesmo bem falou que daqui a pouco o imóvel vai ser demolido. Isso traria um prejuízo muito grande para os cidadãos. Logicamente que iríamos argumentar que não respeitou a lei, mas nem todo cidadão ele tem a obrigação de saber a lei. E muitas vezes sabem, mas dizem que não sabem. Nós não podemos, por ser leigo, por não ter o estudo adequado, nós não podemos dizer que sabe, né? Então, seria, eu acredito que seria de parte do Poder Executivo fiscalizar com mais rigor, né, para evitar que aconteça o rigor da lei. Né? O rigor da lei, porque muitas vezes as famílias são de todos os estratos sociais. E se fala, famílias. Famílias, é difícil chegar a demolir uma residência, né? Imagina a crise, Marco, Tempo, vereador. e os demais que hoje trabalham no ramo e sabem a dificuldade que as pessoas têm para adquirir os seus imóveis, né? Então, eu diria que o bom é evitar para que não tenha que trazer prejuízo para a nossa comunidade. Como defensor da comunidade, a minha primeira intervenção é essa, mas, logicamente, que seguimos a lei. Obrigado, vereador. Mais algum vereador quer se manifestar? Eu analisei esse projeto e vejo esse projeto como uma chance, falando assim, da pessoa que tem um imóvel que não consegue vender hoje. O Executivo está abrindo um leque para as pessoas conseguirem vender um imóvel que hoje não teria possibilidade. Agora, foi muito falado nas multas, como falou a engenheira. Também acho que deve ter uma multa também, porque foi feito errado na época. Então, se paga a multa, mas se tem a condição de vender um imóvel, coisa que hoje não dá. Como explicou um dia lá o Mauro, tem uma pessoa que quer vender uma casa e não consegue. Agora está tendo a chance de conseguir adequar dentro da lei para fazer um negócio. Então, eu sou favorável ao projeto e, como diz o vereador Paulinho, ele foi bem adequado, foi bem arredondado, como ele falou, para que fique bem claro para a população os prazos, tudo, para se adequar aos prazos que o Executivo também botou em pauta. Essa é a minha colaboração. Eu vou abrir a palavra para o restante dos interessados no assunto. Alguém quer falar primeiro? Não. Boa tarde a todos. Só umas dúvidas aqui, com relação, por exemplo, a essa questão do imóvel estar concluído na data da promulgação da lei. Como é que vai se fazer essa comprovação? Se já existe essa grande gama de imóveis irregulares, porque não há fiscalização, né? Se constrói, a prefeitura não tem condições de fiscalizar, então fica desse jeito aí. Como é que vai ser fiscalizado, como é que vai ser comprovado se o imóvel já estava concluído na data da promulgação da lei? Se vão ter 3 anos para frente para poder entrar com esse projeto de regularização. Em 3 anos dá para construir
fazer as maiores barbaridades, né, e depois entrar com o projeto no último dia dos 3 anos e regularizar. Então, como é que vai ser exigida essa comprovação? E a outra questão é lá no 9º, esse termo que essa pessoa vai assinar, se comprometendo que vai ser demolido. E se ele vender o imóvel para um terceiro, se esse termo não tiver registrado no registro de imóveis, né, como é que esse terceiro pode adquirir? Eu não sabia de nada, não vou demolir, não me comprometi, comprei o imóvel assim, com essas medidas, está lá registrado no registro de imóveis assim, eu não vou demolir nada. Como é que faz isso aí? Teria que ter um meio de dar publicidade a este termo, a esse compromisso de que vai ceder, no caso de ampliação de rua e tal, que a pessoa concorda, quem adquire concorda que se mantém aquele compromisso do original lá, de quem assinou. Essas questões, eu acho que tem que ser pensadas, porque só isso tu vai correr atrás depois, aí vai parar no judiciário e aí é 10 anos, 20 para resolver. E aí o que se quer evitar, que é o prejuízo, vai estar consolidado. Se levar 5, 6 anos, tu quer abrir uma rua, vai estar trancado lá no judiciário. Era essa a pergunta, doutor? Era essa. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Só um pouquinho, eu vou ligar o... Isso pode ser colocado na certidão de averbação de que houve, que o prédio, tu lança uma averbação e dentro da averbação diz o seguinte, fica com um compromisso que tantos metros quadrados foram construídos dentro do recuo e que fica ciente, isso fica registrado dentro do registro de imóveis. Tu comprar, tu vai ter ciência disso. Declaração. Aí fica registrado. Essa é a ideia da audiência pública. Essa é a ideia. Agregar mais para o futuro, não temos problemas. Eles estão anotando tudo, depois vão responder para vocês. Boa tarde a todos. Parabéns, Raquel, por esse projeto de lei que vai, eu acho que, ajudar bastante a comunidade, principalmente na regularização dos imóveis que hoje estão pendentes e que precisam ser documentados para poder se transformar em imóveis viáveis. E eu peço desculpa por não ter ido àquela audiência pública, aquele dia eu não pude me fazer presente e acho que sinto falta daquilo, porque para mim é importante participar desse tipo de trabalho. E fica para mim 2 questionamentos. O artigo 1º, onde autoriza a aprovação do projeto para fim de regularizações de edificações concluídas. Ponto. Pergunta. E as que estão em osso? Fundação, parede, cobertura. Demole? Era só essa pergunta? Não. No artigo 18 das multas, as vagas de estacionamento, a minha pergunta é o seguinte, se pagar as multas para as vagas não existentes naquele local definido, fica regularizado o prédio? Esses são os 2 questionamentos. Muito obrigado. Mais alguém? Delfine. Está com a palavra, Marco. Vereadores, presidente da comissão,
Ronaldo, Marco, vereador Paulinho, vereador Ilso, vereadora Nica, engenheira Raquel, a arquiteta Tatiane, secretário Maranata e demais. Primeiramente, parabenizar a Raquel pelo trabalho muito bem elaborado, porque isso aqui vai beneficiar a camada menos favorecida da nossa sociedade. Aquele pessoa que tem uma casinha lá na vila, bem humilde, que não teve dinheiro para pagar um engenheiro, regularizar, mora lá há 10 anos, ele tem um terreno e não regularizou a casa. Então, isso aqui é louvável à prefeitura, louvável ao executivo, e essa regularização. Dá um prazo de 3 anos. Foi bem discutida essa legislação, a engenheira Raquel na audiência pública, e a minha única observação, atendendo até do Paulo Vitor ali, do artigo 18, inciso 5º, eu acho que ela devia ser até progressiva para o estacionamento. Porque não é justo eu ter um comércio lá que faltou 20 vagas, eu vou pagar 2 URM por vaga. Eu acho que tinha que ser mais progressivo e dar destino a esse dinheiro recolhido para abrigo, para alguma coisa social para o município. Não adianta ir para o caixa único, mobiliário urbano, entendeu? Meu ponto de vista, era esse o meu questionamento. E, mais uma vez, parabéns, Raquel, parabéns ao Executivo, parabéns à Câmara. Isso aqui é uma iniciativa louvável. Meu ponto de vista, nós devemos ter mais de 30% de imóveis irregulares no município. Cada venda que eu faço, está aqui meus colegas corretores, a gente tem que sair atrás de certidão, declaração, não está certo, tranca, o negócio trunca. Isso vai dar uma valorização ao imóvel, vai dar uma valorização ao mobiliário urbano, vai melhorar aquelas condicionantes, principalmente, do que eu disse, das vilas mais pobres, mais carentes. Com só um projetinho, ele vai trazer com o ofício da prefeitura, está com a casa dele averbada e registrada. Então, mais uma vez, parabéns. Achei assim louvável dentro da minha profissão. Muito obrigado. Obrigado, Marco. Mais alguém quer se manifestar? Então, a senhora está com a palavra. Eu vou passar a palavra para a engenheira Raquel, para ela responder as perguntas. Está com a palavra, engenheira. Obrigada. Vou fazer de trás para diante, então. Quanto ao artigo 1º, tá? Por que nós colocamos isso e depois, no parágrafo 1º, ele especificou o que é uma construção, uma edificação concluída, né? Que ela tenha condições de habitabilidade. Tá? Porque realmente é difícil de fiscalizar. Tá? Agora, a nossa fiscalização faz um trabalho excepcional, visto as suas condições, tá? Que nem a trena que eles têm hoje arrebentou no meio de uma fiscalização importante. São poucos, e agora nós temos que ainda fiscalizar toda a área da macrozona, todo o perímetro urbano. Tá? O que acontece? Nós demos um prazo de 3 anos. A fiscalização está fiscalizando, só que as pessoas não respeitam. Tá? Eu tenho pastas e pastas de notificações. Nós mandamos embargar, porque a gente fica cuidando, se dentro de um mês a pessoa não entra com o projeto, a gente manda embargar, eles vão embargar, são avisados, não pode continuar a obra, a pessoa não entra com o projeto, termina a obra. Tá? Então, assim, é um desrespeito total. A minha vontade que eu tenho é de interditar a obra. Porque, principalmente quando eu vejo que eu não vou conseguir aprovar o projeto. Então, fiscalização tem. Poderia ser melhor? Eu acho que sim, realmente poderia, porque muita coisa passa. A nossa cidade é muito grande. Mas o desrespeito é muito grande também. Então, eu vou dizer uma coisa, informação a gente tem bastante. Além da fiscalização, nós temos outras opções. Nós temos o Google Earth, tá, que fez agora uma atualização de 2019, que está muito boa. A gente usa esse recurso. E nós temos também as denúncias, né, que também estão acontecendo e a gente está indo atrás. Por que obra finalizada? Porque corre o risco de a gente
começar a dar publicidade para essa obra, para essa lei, e as pessoas saírem correndo e colocarem lá uma fundaçãozinha, uns pilarzinhos, e dizer, não, já comecei a obra. Isso aqui é direcionado para aquilo que realmente está finalizado, que já está ali, as pessoas já estão morando, e como é que nós vamos mandar demolir? Não para uma coisa que está iniciada e que, se a gente mandar demolir, não vai ter tanto impacto. Foi assim que a gente pensou quando fez essa lei. Agora, cabe a essa audiência pública também chegar a uma conclusão do que se quer. Né? Estamos abertos para isso. Tá? Em relação às vagas de estacionamento para comércio, foi justamente por isso que nós colocamos ali, para uma vaga, um valor, e se tu olhar depois ali, quando vai aumentando, 5 RMs para cada vaga a mais não atendida. Justamente por isso, porque quando tem muitas vagas, normalmente é comércio. E a gente tentou poupar a pessoa que tem uma casa unifamiliar. Então, a gente fez essa progressão. Quanto à sua ideia, eu acho realmente importante, nós talvez tenhamos que fazer um adendo e colocar que essa declaração de ciência fique, né, averbada na matrícula. Isso aí eu acho importante que deva ser bem especificado na lei. É possível a gente acrescentar isso num parágrafo. Quanto à sua colocação das vagas de estacionamento, é extremamente pertinente. Né? A nosso 100% de rebaixamento de meio-fio é um absurdo, principalmente no centro. Afinal de contas, a calçada não é para o veículo, a calçada é para o pedestre, e que fica totalmente inseguro. Você tem que ficar cuidando da entrada de veículos em qualquer lugar. Quando tem uma entrada de veículos, que o veículo entra e vai estacionar lá dentro, é uma situação. Agora, realmente, vários veículos na testada do lote não é lógico, né? Vai contra tudo que se tem visto hoje em dia em termos de urbanismo e planejamento urbano. Tá certo, né? Só que isso a gente vai ter que ver na nossa revisão do plano diretor. A gente já tem algumas ideias para tentar minimizar esse tipo de coisa. Pensar em comércios que realmente impactam, que realmente precisem de 10 vagas, e não num comércio que tenha que ter 1 ou 2 vagas, que aí realmente pode ser feito na rua, né, não precisa ficar impactando a calçada. Foi isso? Acho que foi isso. Obrigado. O secretário quer falar. Claudinho. Está com a palavra, o Boa secretário. tarde a todos, então. Quero cumprimentar todas as pessoas já citadas aqui, preliminarmente, no protocolo inicial. E para concluir, junto com a engenheira Raquel, essa questão das vagas é uma questão que a gente já vem há tempo discutindo, já discutimos em reuniões da comissão do Conselho Diretor, e uma das preposições que já foram colocadas lá nessas reuniões, agora para que seja feita a revisão, que haja uma isenção para edificações até 250 metros quadrados. Isso já foi conversado junto com o pessoal, o Marco teve nas reuniões, Paulo Vitor também, outros engenheiros também tiveram, para que se faça essa isenção, então, para comércio de 250 metros quadrados dessa questão das vagas de estacionamento. Então, isso será uma das preposições que o Executivo levará para discutir junto com todas as entidades, junto à revisão do novo plano diretor. Na realidade, não é a revisão, nós vamos ter que fazer um novo plano diretor, porque nunca foi feito, de fato, né, uma revisão levada ao pé da letra. Isso nós vamos ter que fazer, e é uma das preposições, e nós somos cobrados diariamente pelas entidades representativas do município, a SIC, Sindiloja, e outros núcleos que tem, que temos que fazer a revisão do plano diretor para que realmente adeque à nossa realidade. E o Executivo está engajado em fazer isso, e já estamos motivando, então, a comissão de regularização do plano diretor, junto com as entidades, para discussão dessas regularizações. Essa é a minha fala nesse momento, e o Executivo está sempre de portas abertas
para atender as necessidades do município. E essa lei vem de encontro a nós fazermos, de fato, a regularização desses lotes que de décadas vem se estendendo ao município, que de forma desordeira, por mais que a gente tenha uma fiscalização eficaz, que ela faz, notifica, como a engenheira Raquel faz, e simplesmente eles descumprem e vão discutir lá, como o doutor disse, lá na vara civil, lá, se realmente é ou não é, e isso se estende por décadas e décadas e não conseguimos regularizar. Então, esses imóveis que foram construídos de forma desordeira, fora de lei, dentro do nosso município. Muito obrigado, vereador, e uma boa tarde a todos. Muito obrigado, secretário. Foram sanadas as dúvidas, Paulo Vitor. Você quer falar? Está com a palavra. Voltando ao artigo 1º, a minha pergunta é, existem muitas regularizações que já estão na prefeitura e estão trancadas em função do descumprimento do plano diretor. Mesmo regularizações que foram notificadas e que foi dada entrada nos projetos de regularização e lá estão aguardando uma definição, ou pode ou não vai poder mais. Minha pergunta é, não tem como enquadrar aqui dentro, porque não será uma edificação construída dentro desse período, é uma edificação que já está pronta nesse momento, ou, digamos assim, em andamento ou em osso. Está dentro da prefeitura o pedido de regularização. Pode responder, secretário. Na verdade, essa lei se aplica a toda edificação que foi construída até essa lei. Então, nesse caso, os processos que estão lá, eles já estão finalizados. Mas, no caso, não estão finalizados. Mas se já tem um projeto de regularização, é porque está finalizado. Não, ele não deu continuidade. Não deu continuidade porque foi embargado. Então, eu acho que é passível de ser aprovado, porque, afinal de contas, ele foi embargado e parou. Parou, né? Eu entendo que é passível de regularização. Porque, claro, o novo que vai entrar agora no CAIA está aproveitando a lei. Sim, não. O que está lá, nós vamos aplicar essa lei. Mas aqui, como... Essa é a minha definição. Porque aqui, pela lei, ele não pode ser regularizado. Está bem claro aqui, ó. Esteja parede, telhado, contrapista, instalação elétrica, sanitária, esquadrilha, acesso no mínimo, passando na edificação. Mas ele não está edificado. Ele está em osso. Ele ainda está em processo de regularização dentro do município. Ainda que ele tenha sido feito há 6 meses, 1 ano atrás. E tenha entrado no município e tenha ali sido trancado, porque corretamente ele está fora do plano diretor. Ele não está dentro do plano diretor. Mas eu acho, concordo com o doutor, que isso deve estar definido dentro da lei. Para que não haja aquela coisa assim, mas o fulano estava assim e pôde, e o ciclano não estava assim e não pôde. Então, seriam os processos que já estão dentro da prefeitura. Em andamento. Sim. É. Eu pergunto à doutora, a engenheira, tem como adequar o projeto com essas colocações dos... Sim, a gente pode colocar um parágrafo colocando isso. Que a colocação do Paulo Vitor e do doutor Cadirica Brasil. Está com a palavra. Boa tarde a todos que já foram citados. Eu tenho uma dúvida. Hoje, essa lei aí vai ser, vamos dizer que ela vai ser publicada daqui a 40 dias. Tá? Hoje o cara está começando a edificação. Fundação, vai chegar lá, ele vai estar com as paredes levantadas e talvez cobertura, vamos supor. Vai ter que ser demolida essa edificação?
Está com a palavra, secretário. Qual é o entendimento que eu vejo aí, Rogério? Eu vou chamar de Rogério, professor Rogério e engenheiro. Que essa edificação que ele está fazendo agora, ele já tem que estar adequado à lei de 2007 para cá. Nós estamos falando dos projetos que estão pendentes anterior à lei vigente. Né? Então, isso tem que ser embargado e ele tem que se adequar à lei atual, que é a de 2007. Entendeu? Os projetos que estão lá anterior a 2017, sim, Paulo Vitor, aí sim, eles encaixam. 2018, quando é que foi? É 2017 ou 2018? A atual lei que nós estamos, atual agora. É, de 2011. Anterior a 2011 que nós estamos falando. 2011 ele tem que se adequar. Não, essa lei aqui não. Essa lei aqui é anterior a essa lei. Tudo bem, para fazer a regularização dos móveis anterior a 2011. De 2011 para cá ele já tem que se adequar à nova. Não, nós estamos regularizando exatamente aquilo que está fora da lei de 2011. Ele tem que obedecer após 2011. Após 2011. A que vai começar agora, começou agora, ele tem que estar dentro da 2011. Nós estamos regularizando as anteriores a 2011. Sim. Só que o que está começando agora tem que ser embargado. Ele tem que estar dentro do projeto e acabou. Bom, eu vou fazer uma pergunta novamente. Se incluir a colocação do Brasil e incluir a colocação do engenheiro Paulo Vitor, fica bom o projeto para todos? Ou seja, obras finalizadas até a promulgação dessa lei. Ou que estejam protocoladas já no município. Infelizmente, é claro que algumas pessoas a gente não vai conseguir, mas se a gente não botar um limite, a gente perde como fiscalizar e como manter, né? Não vai dar para a gente ajudar todo mundo, né? Perde. Eu até sugiro que o Executivo, depois de feitas as adequações, convide o Paulo Vitor e o Brasil para olhar o projeto, para trazer para cá redondinho para nós poder votar ele, porque se chega aqui não tiver adequado conforme foi acertado na reunião, nós teremos que devolver de novo para o Executivo. E aí vai e volta e fica atrasando o interesse da comunidade. Então, eu sugiro que vocês chamem e adequem, porque na realidade foram os dois que colocaram as adequações e vocês concordaram. Eu vou passar a palavra para o vereador Marco, que ele quer se pronunciar. Palavra, vereador. Presidente Ronaldo, eu saúdo a todos e a todas, e vou ser bem breve. Cada vez que se atualiza a planta para cobrar o IPTU, são milhares de metros, dezenas de metros irregulares, dezenas de milhares de metros irregulares. As pessoas, infelizmente, elas burlam a lei, constroem, têm consciência disso. Qual é o que vai construir que não sabe que precisa de um engenheiro, um arquiteto? Sabe. Entende? E nós temos que ter um marco regulatório disso. Tem que chegar, olha, aqui agora, isso aqui vai... Porque senão as pessoas vão continuar construindo à margem da lei e depois vão buscar uma regularização tal, de qualquer forma. E eu acho que a lei vem para isso, com essas adequações sugeridas, já outras foram sugeridas na primeira audiência realizada pela Prefeitura, e eu acho que a gente agora tem, com essa possibilidade de regularização, e dizer, ó, dá um basta nas construções irregulares. Né? E a Prefeitura precisa ter, sim, os mecanismos hoje, ou...
com apoio de tecnologia ou outra forma para que isso não continue se propagando numa forma exponencial como tem hoje aí. Para qualquer nova averiguação de um ano para o outro já se construiu milhares de metros irregulares sem nenhum acompanhamento de engenheiro, arquiteto, enfim. E as pessoas sabem disso, elas sabem que estão fazendo irregular e eu acho que isto não é só uma questão, essas construções irregulares, elas não estão só aliadas à falta de recurso. Tem gente com muito recurso e que constrói para tentar burlar um tempo de IPTU, e eu acho que, e o meu entendimento é esse, tem que ter planta, tem que ter acompanhamento de engenheiro, arquiteto, a orientação dos recuos, da taxa de ocupação, enfim, de todo esse contexto que está no nosso plano diretor e que merece, sim, uma revisão, Marcos Maranata. Só que é o seguinte, nós temos, para fazer uma revisão no plano diretor, tem que estar muito imbuído disso, muito afirmado da necessidade no tempo. Porque agora, por exemplo, já estamos no início do 3º ano do governo, ano que vem, dessa época em diante, só se fala em eleição, vamos ser bem sinceros, só se fala em eleição municipal. Então, se isso não for feito nesse período de um ano agora, praticamente, aí depois aquilo vai se desvaindo, assim, Então, assim, concluo a minha fala, presidente, nesse sentido aí de apoiar o projeto, da necessidade de ter esse marco aí, que vai dar um basta aí, que se pretende dar um basta nas construções totalmente irregulares. Obrigado. Muito obrigado. Sim. Não, tá com a ideia ainda. Pode responder. É outra coisa. Está misturando as bolas. Eu convidei ele, mas ele achou melhor não participar aqui. Não. Quem sabe o senhor passa aqui para dentro, secretário. Posso responder? Tá com a palavra. Não, não, assim, a regularização fundiária que vai se tentar fazer na São Pedro, e esperamos que em outros loteamentos irregulares, ela vai se basear numa lei federal, tá? Que é a Lei REURB, e nessa lei, ela autoriza o município a aprovar loteamentos irregulares completamente fora da lei municipal. É o caso, pode ser o caso. Então, assim, se lá na São Pedro tiver um lote com um tamanho menor do que hoje tem, eu vou poder aprovar, tá? Entendeu? Não vai se aplicar o plano diretor na regularização fundiária. Ele vai ser depois ele vai ser um bairro com uma especificação, com índices só dele.
Tá. Nós encaminhamos o teu processo para o TPD e aí foi feito um abono, porque ele estava com uma taxa de ocupação maior, mas, porém, ele tinha um tamanho de lote menor. Nós temos tamanhos de lote menores que foram feitos e abertos por imposição judicial. Né? Isso acontece. Então, se o meu lote é menor do que está na lei, o menor previsto até pela lei federal, como que eu vou exigir uma taxa de ocupação igual a um lote maior? Não tem como. Não é? Então, isso, nesses casos específicos, a gente tem encaminhado para a TPD e tem sanado. Tudo bem, mas as regulações fundiárias dentro do REURB, elas não vão entrar nisso aqui, não vão entrar no plano diretor. Ele vai ser regularizado como ele está. Nós vamos aceitar como ele está. A lei permite. O REURB permite isso. Sim, vai entrar toda a edificação. As edificações vão entrar. Eu vou passar a palavra para o vereador Wilson, que ele quer se manifestar também. Vereador Wilson, está com a palavra. Obrigado, presidente. Eu entendi, engenheira Raquel, a contribuição do Zé Adolfo. Seria uma observação em relação à lei federal, exceto os imóveis regularizados pelo REURB. Porque lá vai ser regularizado os terrenos com direito de cada terreno daqueles ali ter o imóvel de até 70 metros quadrados. Vai ter que regularizar todo o lote. Toda a edificação em cima do lote. Não é por 70 metros quadrados. A lei não permite só 70 metros quadrados. É que assim... Foi acertado hoje numa reunião com a empresa que vai fazer o trabalho lá, e eles já estão sabendo o que eles têm que fazer dentro do trabalho para ser aprovado por nós lá na reunião. Pois Os 70 metros quadrados... Existem desencontros de informações. Informação que eu tenho... Não, isso conversando, secretário, o senhor sabe que eu estive desde o início lá na São Pedro. Claro, e aqui não é o local para nós discutir isso aí. Não, estamos fugindo do tema, mas vamos... Fugindo do tema, mas é importante a gente conversar também para os demais ficarem sabendo da questão. Mas é o tema. Que o REURB é um processo. É problema que futuramente pode acarretar devido às construções, enfim, ele é pertinente. O que vai acontecer... A questão é evitar problemas futuros. Sim, eu já aprendi. Fala no microfone, Marco, faz favor. Aquelas edificações, elas não vão ser regularizadas por essa lei. Elas não vão ser regularizadas por essa lei, tá? Porque hoje não dá porque é loteamento regular, tá? Depois, quando tiver regularizado, a regularização do lote vai sair junto com a regularização da edificação, tá? Vai ficar tudo. O que vai acontecer? Depois disso, nós vamos ter que sentar e ver qual é a característica desse loteamento. A maioria das pessoas deixaram recuo de 1 metro, ok? Então, nós vamos fazer taxas de ocupação, recuo, todos os índices para aquela localidade, entendeu? Por quê? Porque depois eles vão querer construir mais. Eles vão obedecer o quê?
Eles não vão obedecer o plano diretor, porque não é a mesma zona, não tem como, ele já está todo diferente. Então, a gente vai fazer um zoneamento específico para aquele bairro. É isso que vai acontecer depois de estar aprovado. Bom, presidente, só para... Sim. Sim, a lei federal. Só para retomar... E essa a grande vantagem do REURB, dessa lei, é exatamente isso. Porque antes, os municípios não podiam aprovar um projeto de um loteamento irregular. Por quê? Porque não conseguiam colocar dentro da sua lei municipal. E hoje é permitido. Essa é a grande vantagem do REURB. Mas assim vai ser. Ô, vereador Wilson, conclua. O vereador Wilson está com a palavra. No fim, o assunto tomou outras... Não, mas o assunto é pertinente. Mas é pertinente. Tudo que se discute em audiência pública é pertinente e importante. Qual o outro local que nós vamos discutir matérias importantes semelhantes a isso aí? Falando em plano diretor, secretário, já houve uma mobilização muito grande e uma comissão para mudar o plano diretor. O vereador Marconi, essa casa esteve envolvida, e a prefeitura também. Só que depois, devido à colocação do vereador Marco, muito pertinente, o que acontece? Chega a época de eleição, começa a buscar outros fatores e acaba-se esvaziando a tendência de mudar o plano diretor. O Paulo Vitor também estava, né? Eu não lembro quais os integrantes. Bom, mas o meu questionamento eu vou tornar de novo, trazer à tona, o problema do estacionamento, porque está se ampliando no centro da cidade, entendeu? E até nos bairros, para colocar comércio. O governo já sinalizou, entendeu, que deve haver a mudança, já notou que a mudança vai ser feita, entendeu, através do plano diretor. O plano diretor, ele vai demorar. Nós precisamos do resultado imediato para a comunidade. O que o conselho do plano diretor pode fazer em relação a essas obras, onde tenham 1 ou 2 estacionamentos que são basicamente neutralizados, entendeu, com o rebaixamento do meio-fio. Seria o meu questionamento. E quantas vezes por mês se reúne o plano diretor? Hoje pelo código, pelo plano diretor, se a unidade do comércio tiver menos que 100 metros quadrados, não precisa de vaga de estacionamento. Então, já é uma área considerável, 100 metros quadrados. Não é por unidade, não é por metro quadrado de... Sim, da unidade. Da unidade. Tendo um prédio, 4 unidades, com 100 metros quadrados, fica isento. Cada unidade menos que 100 metros quadrados já fica isento. Isso aí já foi pode ter 500 metros, mas se ele tiver 5 unidades com 100 metros, ele fica isento. Foi uma alteração feita em 2011. Foi feita em 2011. E a gente está tentando aumentar um pouco mais isso. Quem delibera isso aí é o conselho, né? Quem delibera essa... Não, estando assim, não precisa, não tem liberação, entra na lei, né? Não, isso está escrito, não precisa. Não, mas ele é levado, algumas questões são levadas. Mas aí são isenções com mais de 100 metros quadrados. E aí, quando é uma igreja, um templo, existem algumas atividades que daí podem pedir isenção e aí quem delibera é o conselho. E só para esclarecer, tem 3 conselheiros aqui atrás, né? Eu, Paulo, o conselho já iniciamos uma vez, 3 vezes, 2 vezes. Então, nós temos periodicamente, mais de uma vez por mês, eu disse que eu não tenho necessidade de matéria, faço uma reunião, entra na pauta e toda ela é deliberada. O escritório técnico do diretor tem se reunido quase uma vez por semana. Eu acho que vocês deveriam divulgar mais, ô Marco. Eu já vou dar retorno... Divulga, bota na internet, faz um... Mas não é, mas é aberto, não é aberto à população? Então, por isso que eu estou... Sim, mas eu posso lá escutar.
Por isso que eu digo, devia dar divulgação. Hoje em dia estamos tanto com a transparência, com tudo, né? Eu faço parte do único conselho que o vereador está sempre assíduo, não é para ele estar aqui, o Marco Lugaré, que nós pode transferir cobras, reuniões. Sim. E ele, todas as reuniões, vai lá e exige, mostra a legislação e nos auxilia bastante. Pois é, mais um motivo para dar transparência. Talvez eu não possa dar uma ideia para vocês também, né? Paulo Vitor, fala no microfone. Isso. Só voltando para o REURB, o próprio plano diretor de Camaquã hoje define muito bem as zonas especiais de interesse social. E no plano diretor diz que as zonas especiais de interesse social terão condições de ter legislação diferenciada. Por isso que, se houver o REURB, se a zona depois dela estar definida e com os lotes todos eles já definidos e registrados, pode ser feito pelo plano diretor, então, a definição dos usos para aquele local. Logo, pode ser regularizado através das características do local. Então, não há problema nenhum de regularizar depois, porque serão as características e o uso será feito depois do REURB, através do próprio plano diretor. O plano diretor diz claramente, especificamente, as zonas especiais de interesses sociais já definidas deverão ter legislação própria. Eu acho que nós já anotamos isso, porque vai ter que ter essa alteração. Eu não sei porque É só fazer a lei. O Bom Sucesso ficou numa zona mista 2. Eu não sei porquê. Isso mas aí ela a gente é uma pode ZEIJA. alterar. Deixa não. Sim. Tá, qual é a sugestão que vocês têm para regularizar o Bom Sucesso, então? Fazer essa pergunta. É que seja feito que seja feita uma legislação especial para ela. Tem que fazer uma lei para ser votada aqui na Câmara, é isso? Exatamente, para que seja feita conforme a lei, a ocupação e uso do solo no Bom Sucesso tem que ser feito conforme as características do Bom Sucesso. Não adianta ele pegar e mandar fazer recuo de 4 metros no Bom Sucesso se é uma casa em cima da outra. E o Executivo tem condições? Então tu explica que não dá para fazer agora. Eu vou passar, Mas a legislação tem que ser passar a feita. palavra para a engenheira para ela explicar aqui. Isso nós vamos ter que fazer a alteração do plano diretor. Não tem outro modo, né? Infelizmente não tem outro modo. Então, primeiro se modifica o plano diretor para depois fazer a lei na Câmara. Para Bom Sucesso, sim. Sim. Mas tem que alterar. Vai surgindo assuntos novos, né? Estão todos satisfeitos com a nossa audiência pública? Vamos adequar, então, conforme a indicação do advogado Brasil e do engenheiro Paulo Vitor. Então, a comissão vai... E nesse processo de finalização, eu proponho, presidente, que não a comissão, a prefeitura faça, através de mensagem retificativa, que ganhamos tempo, porque se nós fizermos através da Câmara, tem que ser lido em sessão, encaminhado para o Executivo voltar. E esse processo, ao contrário, já vem da Prefeitura, se protocolar segunda-feira já, e enquanto que se sair daqui segunda, nós vamos estar recém encaminhando para lá. Tá? O encaminhamento e as sugestões aqui que foram entendidas como necessárias, que a Prefeitura faça através de mensagem retificativa. Otimiza o processo aqui do andamento aqui na Câmara aqui da proposição. Muito obrigado pela colaboração, Marcos. Então, só para concluir, vereador, vamos fazer isso, então, logo já, e aí vamos, então, para a engenheira Raquel vai passar, então, pode ser para o Carlos e para o Paulo Vitor, só a adequação da lei, já que a preposição partiu por parte deles,
Então, logo eles têm aprovação desses artigos que nós vamos alterar ali, então será encaminhado à Casa Legislativa, então, para que seja feita a leitura na próxima sessão e depois reencaminhado, então, à Comissão de Constituição e Justiça. Aí a Comissão de Constituição e Justiça dá o parecer e manda para a Secretaria para... Cadê o nome aí? Professor Clayton. Está com a palavra, vereador Paulinho. Presidente, eu quero cumprimentar o ex-vereador José Adolfo Castro e também cumprimentar o ex-vereador Neco, que muito contribuíram para nossas leis, para a nossa Casa Legislativa. Poderia deixar de fazer essa referência. Eu só queria falar, o plano diretor, secretário, é um problema, eu acho que deveríamos nos debruçar em cima, sei lá, fazer uma comissão competente para estudar bem o plano diretor, porque eu acho que é o radical. E o plano diretor não desencrava, né? O plano diretor ele é de 49, se não me engano, né? As adequações. Não, foi feito um plano novo em 2007. Foi feito em 2007. Mas mesmo assim, eu acho que deveríamos também, daqui a pouco, andar junto, né? É o código de postura que eu estou confundindo. Esse aí, mas foi esse aí que eu acho que o Marconi trabalhou em cima, né? Não foi? Que o Marconi fez o estudo. Foi no plano diretor? O Marconi foi no código de postura, né? Por isso que houve a confusão aqui. Exatamente, o código de postura, que foi que o Marconi... e que foi dito que, eu acho que o estudo que o Marconi fez foi no código de postura, né? Mas, se pudesse, assim, ó... Estão discutindo, cada um está discutindo dentro das suas entidades quais as demandas a serem sanadas, então aí vão trazer para uma mesa geral onde serão discutidas. Tem diversas entidades que estão frente à discussão. Não, mas que bom então, porque eu acho fundamental, porque eu considero como radical, né, de tudo que... Tanto o plano diretor como o código de postura. Já o plano diretor ele foi feito adequações, né? Ele é recente, de 2007 para cá. E o código de postura, sim, esse é mais antigo, desde 1949. 49, né? Foi feito algumas alterações, mas tem que fazer toda uma revisão. Beleza, então. Está sendo feito em conjunto com a sociedade. Beleza, então. Que A mais beneficiada e que cobra diariamente, né? Principalmente o comércio em relação a muitas questões que tem. a gente vê a necessidade, né? Obrigado, então. Obrigado, vereador Paulinho. Eu queria registrar a ausência do vereador Clayton, que ele estava com um compromisso hoje. Ele é o presidente da CCJ, eu o vice, mas como relator desse projeto, eu presidi a audiência hoje. Agradecemos a presença e a participação de todos, e continue participando das atividades dessa casa, para a construção de políticas municipais cada vez mais adequadas e eficientes ao nosso município. Obrigado a presença de todos, e essa casa está aberta para discussões desse nível. Eu acho que nós tivemos aqui grandes avanços hoje e tivemos um consenso executivo, legislativo e a população que precisa tanto dessas adequações. Muito obrigado a todos.